Se você colocar em prática o que vou te ensinar hoje nesta aula, seu operacional vai melhorar muito. Portanto, assista essa aula até o final e compreenda toda a construção dessa análise e as duas operações que nós realizamos, tanto em binárias e também no Forex. Essa operação foi compartilhada pela minha turma de forma totalmente antecipada, baseado nesse viés no Euro-USD. Compartilhei com o caso estava trabalhando em uma tendência principal de baixa, então pontuei uma zona de oferta, topo manipulado, Fibonacci, POC e viés de captura de liquidez. Quando o mercado buscasse tal região, esperaríamos nossa confirmação padrão, que seria uma rejeição, para trabalhar vendido especulando abaixo do ativo. Compreenda por completo essa análise na tela. Primeiramente, observe qual é a tendência principal do ativo para que você possa encaixar o contexto com a sua análise. Em M15, o mercado havia realizado uma forte onda de impulso, iniciou o processo corretivo e após isso voltou a impulsionar com bastante intensidade novamente, finalizando esta onda de impulso. A partir desse fundo, o mercado começa a trabalhar de uma forma corretiva, em uma alta muito mais fraca. Ao compararmos com essa pernada de baixa anterior, se quiser faça uma relação de preço e tempo. Desse topo até o fundo, o mercado demorou aproximadamente 7 horas para cair, e desse mesmo fundo até o mesmo topo demorou 3 dias. Ou seja, vendedores demoram 7 horas para cair, para levar o preço do ponto A até o ponto B, e os compradores do ponto B até o ponto A demoraram 3 dias, ou seja, de fato, uma alta muito mais fraca. Portanto, busque opções de venda. Observe que até então o mercado configurou 3 topos nivelados. Primeiro topo, segundo topo, terceiro topo e no quarto o mercado pratica uma manipulação. Aproximando a tela, é fácil observar que de fato o mercado limpou a liquidez e voltou a descer. Aí você pergunta, pô Carvalho, mas o que seria uma manipulação? É basicamente o seguinte: se o mercado rompeu aquela zona de resistência, porém não deu continuidade ao movimento, ele não permaneceu naquela movimentação de alta seguindo a favor daquela estrutura, a favor do rompimento, ou seja, ele volta a descer, não seguiu a favor do rompimento, é uma manipulação, pois ele acabou quebrando uma zona, mas não conseguiu seguir o mesmo viés, continuando essa movimentação de alta, ele faz um movimento contrário. Então ele causou aqui uma indução, limpou liquidez e vai pelo movimento contrário, realizando a estrutura de queda. Então ele acabou manipulando esta região de resistência. Agora o alvo do ativo é permanecer nessa movimentação de baixa em busca de próximas regiões de interesse, como por exemplo esta região de demanda, que tem uma faixa de grande volume, enfim, aqui era o alvo do ativo. Dessa maneira, buscaremos opções de venda na micro tendência, acreditando que o mercado permanecerá nessa movimentação de baixa até que ele busque o próximo alvo, de acordo com esse processo de manipulação que havia sido realizado na resistência de M15. Dessa forma, refinaremos o tempo gráfico de 1 minuto. Já no tempo gráfico de 1 minuto, observe que o mercado vem trabalhando nesse fluxo vendedor, em busca até então do alvo designado, naquela zona de demanda, juntamente com a faixa de grande volume, e observe essa estrutura atual de mercado. Havia feito uma onda de impulso, correção, impulsão. O mercado pratica o movimento em V, ou seja, sobe com bastante intensidade, quebrando esse último topo e desce com mais intensidade em relação à pernada anterior, ou seja, captura de liquidez também. Essa mesma movimentação que aconteceu em M1 foi praticada em M15 anteriormente, praticamente a mesma estrutura. Se o mercado quebrou esse topo, porém não deu continuidade ao movimento de alta, é uma manipulação. E ele desceu com muita intensidade, com muito interesse, rompendo esse último fundo, acabou validando um bloco na sua extremidade, uma zona de oferta. Essa zona de oferta é o último candle positivo que antecedeu a forte baixa do ativo, e foi o candle das 8 horas, esse candle grande, nossa zona de oferta foi designada. O mercado havia praticado uma onda de impulso, correção e impulsão, deixando esse topo para trás. O mercado pratica a captura daquele topo e desce com bastante interesse, acabou validando esse bloco. Então nós temos duas confluências até o momento. Temos a resistência, sofreu a captura, e temos essa zona de oferta validada. Puxando o volume de rende fixo, do início dessa movimentação de baixa até o final dela, observe que a faixa de grande volume também está na mesma confluência, está na mesma zona de oferta. Fibonacci, desse topo ao fundo, temos na confluência a 79%. Pronto, já sei que eu devo trabalhar vendido exatamente nessa região. Esse é o alvo do ativo para que ele possa continuar descendo posteriormente. Observe que durante esse processo corretivo, o mercado configurou 2 topos nivelados, armando novamente uma região de resistência intermediária,
trazendo muitas induções, pois quem vender nesta região de resistência no terceiro toque, acreditando na baixa do ativo, vai ser estopado, pois não é o alvo do ativo. Ele vai induzir o terceiro toque, praticar a captura, cravando na região de interesse e só após isso realizará a estrutura de baixa desejada. Esses dois topos nivelados foram criados para gerar liquidez, induzir a grande massa a vender de forma antecipada. Até então o mercado volta a subir, quem vendeu aqui foi estopado. O mercado volta a subir e crava exatamente na região sinalizada lá no grupo de operações. Aí que entra o nosso gatilho. Para binárias, quando o mercado invadiu nossa região de oferta, Fibonacci, POC, topo que sofreu a manipulação e apresentou essa rejeição no padrão estrela cadente, em que seu formato é um corpo muito pequeno e um pavio grande na parte superior, houve um cenário de reversão, houve um sinal de que haverá uma troca de tendência desta de alta para uma nova de baixa. Portanto, executo nossa venda na abertura desta vela para o final da próxima em binárias, dando esse belíssimo take de uma forma muito tranquila. Já no Forex, eu atuo dessa mesma maneira. Quando houve essa rejeição, executo minha operação de venda na abertura da próxima vela, stop loss acima da oferta e meu alvo inicial, meu primeiro alvo, é na captura desse último fundo, já pagando ali 3,38 vezes o meu risco. Ou seja, se você arriscar R$100 nessa operação, o stop loss aqui, você tem o potencial de lucrar R$338 com essa única operação. O mercado desenvolve com bastante intensidade, faz um movimento corretivo e após isso rompe esse último fundo, praticando o boss. Então, quando o nosso stop loss estava aqui em cima da oferta, quando o mercado praticou o boss, rompendo esse último fundo, compartilhei para a turma que já podemos jogar o nosso stop loss, está lá no prejuízo, para o 0 a 0 e anular o risco nessa operação. Agora nós temos apenas duas possibilidades. O mercado vem tirar no 0 a 0, ou então o mercado busca o nosso alvo, pagando o lucro desejado. O mercado desenvolve lindamente por nossa região, começa a apresentar uma forte estrutura de baixa. Quando ele desce com muito interesse, apresentando uma estrutura reta, eu costumo fazer um trailing stop agressivo, de candle a candle, para tentar surfar um pouco mais além do meu alvo designado. Ou seja, ele está em busca da região, já fazendo um trailing stop agressivo, jogando aqui de candle a candle. Movo para cá e assim por diante, para seguir o máximo daquele fluxo. Jogo para cá e vou surfando aquela movimentação, de candle a candle, aproveitando o máximo possível dessa estrutura. Eu jogo para cá. Aí o mercado vem e me tira exatamente nessa posição, pagando aproximadamente aí 4 vezes o risco. Então, peguei uma migalhinha um pouco mais aí nessa movimentação. Em casos em que o mercado pode derreter, você surfar lindamente, além do seu alvo designado, mas nesse caso aqui, ele iniciou um processo corretivo de uma forma mais profunda e depois disso derreteu em busca do nosso alvo. Mas aí pagando o nosso tradezinho top demais em busca da região que a gente havia designado anteriormente. Olha que análise perfeita, cravando o topo de mercado. Quem permaneceu daquela operação conseguiu pegar aí aproximadamente 8 vezes o risco nessa análise, ou até mesmo mais do que isso, né? Pagou 10 vezes o risco essa operação. Mas enfim, cravou o topo de mercado, apresentou essa rejeição. Quando o mercado fez um mundo de impulso, correção, impulsão, praticando o boss, o stop loss está no prejuízo, joga para o 0 a 0. Esse daqui é seu alvo designado. O mercado bateu aqui, se o mercado proporciona para você fazer um trailing stop agressivo, vai seguindo essa movimentação até o mercado te tirar. O mercado tirou você aqui, perfeito, encerrou aquela operação. Caso você permaneça naquela entrada, sabe que tem um risco do mercado retornar, visto que ele praticou a captura do fundo, tem o risco do mercado retornar, fazer uma correção profunda, tirar você no 0 a 0 e depois disso desenvolver o favor da sua análise. Esse é o risco dessa movimentação. Conclusão dessa aula. Sempre comece sua análise a partir de tempo gráfico maior, observando qual que é o viés macro do ativo, se ele tende a permanecer em uma tendência principal de alta ou em uma tendência principal de baixa, para que você possa seguir esse mesmo viés em um tempo gráfico menor até um determinado alvo. Nesse caso, tendência principal de baixa após manipular uma região de resistência em busca de uma demanda macro com alto volume, ou seja, o mercado permanecerá nesta movimentação de baixa até buscar aquela zona de demanda que a gente havia designado na aula. Dessa maneira, em um tempo gráfico menor, eu buscarei opções de venda para acompanhar essa movimentação. Então designamos oferta, Fibonacci, POC, captura de liquidez, quando o mercado buscou a região e espera a confirmação, confirmou, executa a venda e tenta surfar o máximo possível daquela movimentação.
Essa é a conclusão da nossa análise. Eu tenho certeza, se você seguir esse passo a passo, sua vida no mercado vai mudar. Coloque isso aqui em prática, que eu tenho certeza que você vai começar a lucrar com esse tipo de estrutura. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E claro, se você deseja fazer parte desse grupo de operações e ter acesso às minhas análises de Forex e binárias, clique no link da descrição e faça parte da mentoria e venha operar comigo durante 12 meses, de segunda a sexta-feira.